Olá, boa noite. É muito gratificante para a gente ver vocês aqui todas as terças-feiras com um sorriso no rosto, sabendo que vocês, nós estamos melhorando um pouquinho a cada dia, subindo um degrauzinho, fazendo umas mudanças, muito gostoso isso. Gente, para quem trabalha na base da osmose, tá? Para ninguém esquecer. Dia 8 de junho, domingo, a partir das 10 horas da manhã, o Bazar Desapega, tá? E no dia 5/7, a partir das 19 horas, a gente tem o nosso famoso caldo verde. E ele foi informado que também tem um lanche de pernil junto. Então, caldo verde, lanche de pernil, convitinho, R$25. Os convitinhos estão sendo confeccionados, né, Lisandro? Vai ficar pronto, né? Vai dar tempo, né? Então vai ser dia 5/7, a partir das 19 horas. E aí vai ter refrigerante, doces, guloseimas, vai ter bastante doce que não engorda, que todo mundo adora, né? Eu também. E fora isso, é uma confraternização, né? Bate-papo, conversa, se vê. Bom, vamos começar a trabalhar? Eu peço que todos fechem seus olhos, descruzem seus braços e suas pernas. Vamos aproveitar o clima do ambiente maravilhoso quando chegamos. Serenidade, a paz. Os mentores espirituais já prepararam todo o abrigo de luz para nos receber. Trabalhadores encarnados e trabalhadores desencarnados, assistidos, encarnados e desencarnados também. Nesse clima de paz e serenidade, vamos unir os nossos pensamentos em um só pensamento. E vamos nos ligando ao plano espiritual e aos mentores amigos da casa, através de uma simples prece. Querido Mestre, você Jesus, guia nossos passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que assim seja, que Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Eu queria trazer uma singela homenagem do nosso amigo de luz ao ilustre que nos deixou semana passada. E o céu está em festa. Semana passada retornou a pátria espiritual de Valdo Pereira Franco. Foram 98 anos de vida encarnada, sendo que 76 deles dedicados à caridade e a socorrer os mais necessitados e abandonados, os miseráveis e esquecidos à margem da sobrevivência. Fundou a Mansão do Caminho em Salvador, Bahia, onde mais de 5.000 pessoas são apoiadas diariamente. Tem mais de 600 filhos registrados no mundo inteiro. Construiu hospitais, escolas, onde oferecem muito amor e carinho. Visitou mais de 2.000 cidades pelo mundo, onde foi ouvido. Ele é o embaixador da paz. Psicografou mais de 250 livros espíritas e sempre ao seu lado sua mentora Joana de Ângeles. Muito obrigado, grande amigo. Di, era assim que ele gostava de ser chamado. E aí começa o júbilo espiritual e vamos ouvir nesse momento nosso querido amigo, irmão, apóstolo do bem, embaixador da paz,
no qual temos o privilégio de sermos os contemporâneos de Valdo Pereira Franco. Foi possível conquistar o terreno dos corações, procurando transformar a palavra de Jesus em um meio de segurança para todos aqueles que tiveram oportunidade de ouvir através desse servo perfeito. Oi, gostava de ser chamado, obrigado, Tito. Olha por nós. Gente, hoje a gente tem a honra de receber o João Pedro, nosso amigo e parceiro aqui no Rio de Luz, que vai trazer um tema para a gente bem legal: livre-arbítrio e responsabilidade moral. Bem-vindo, João. Uma palestra. Bom, boa noite a todos. Tudo bem? O Divaldo, né? Dá até vergonha, né? De vir aqui assim falar. Eu estava falando com a minha esposa, justamente quando ele desencarnou. Eu falei, tem pessoas que eu não fico triste quando desencarna. O Divaldo é uma dessas. Eu falei assim, mas você não gostava dele? Não, eu fico feliz, porque eu falei, nossa, esse cara conseguiu fazer, assim, sabe aquele famoso 10 com louvor, que a gente falava antigamente, né? Ele tirou 10 com louvor, então não vou ficar triste por quê? Então, nós acreditamos no que nós devemos acreditar, né? Que estamos aqui em passagem, então vamos voltar à pátria espiritual para ser avaliados pelo que nós fizemos. Eu estou feliz pra caramba por ele, estou triste por mim. Né? Por ele eu estou feliz. Né? Mas ele, com certeza, ele usou o livre-arbítrio dele de uma maneira produtiva. Né? Então, nosso tema de hoje é livre-arbítrio e responsabilidade moral. São dois assuntos que podem parecer que não tem nada a ver um com o outro, mas estão totalmente ligados um com o outro. Né? Então, o que é o livre-arbítrio? Né? Então, se você for olhar no dicionário, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. É bonito pra caramba. Então, resumindo, o que é livre-arbítrio? Em teoria, você pode
tomar a decisão que você quer. Né? Então, se eu quero ir para a direita ou para a esquerda, quero ir para cima ou para baixo, andar, ficar parado, é eu que decido e ninguém mais vai decidir por mim. Ponto. Isso é o que se diz do livre-arbítrio, né? Então, quando o Sidney me passou o tema, né, esse é um assunto que eu gosto demais, que faz a gente gosta de assuntos que fazem a gente pensar bastante. Então, eu fui buscar embasado no Espiritismo, né, para falar alguma coisa sobre isso. Então, a parte do livre-arbítrio, para quem quiser depois procurar, eu peguei no Livro dos Espíritos, né, na parte 3, Leis Morais, capítulo 10, o livre-arbítrio, que são as questões de 843 a 850. E a parte da responsabilidade moral, eu me basei muito no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 17, item 7, que é uma mensagem de Lázaro. E nós vamos falar sobre isso, só para vocês saberem mais ou menos o que eu tirei, que nós vamos conversar. Então, na questão 843 do Livro dos Espíritos, né, para quem nunca leu, são 1024 perguntas e respostas, que lá tem a parte filosófica do Espiritismo, que é o primeiro livro, que é de 1857. Então a pergunta é: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, se nós não tivéssemos sido dado esse livre-arbítrio, que mérito nós teríamos, né, nessa nossa vida? Estaremos aqui como marionetes fazendo coisa que alguém mandou, Deus ou alguém mais poderoso que nós, seja lá o que for. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para nós termos as nossas responsabilidades. Né? E quando é que isso começou? Né? Eu já devo ter falado isso aqui uma vez, mas eu vou repetir porque eu achei essa história muito bacana. Porque na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, Adão e Eva estavam no paraíso, né? Tudo era lindo e maravilhoso, até que a dita da serpente chegou e falou para Eva: come essa maçã que você vai, se você comer da maçã, você vai ter o entendimento das coisas, você vai saber das coisas. E Eva foi lá e comeu, convenceu Adão a comer, né? Então, todo mundo até hoje tem uma bronca terrível da dona cobra, né, que tentou a dita da Eva, e eles foram expulsos do paraíso. E isso, se nós formos olhar, né, é uma alegoria muito boa. Não sei se alguém já ouviu falar que o segredo da felicidade é muita saúde e ignorância. Não sei se alguém já ouviu falar essa frase. Que assim, uma pessoa com muita saúde e alheia a tudo que acontece, é uma pessoa feliz, está tudo bom, está tudo certo, né? E essa alegoria da serpente, o que é? Foi um momento que nós, humanidade, tomamos conta de nós. Quer dizer, passamos a perceber nós como nós somos. E com isso veio a responsabilidade de tomarmos as nossas próprias decisões, as decisões corretas. Ou seja, nós saímos do paraíso, porque a partir daquele momento nós estamos por nossa conta. Então, se você fizer essa alegoria, é um momento em que o ser humano percebe o que ele é e começa a galgar essa caminhada que nós estamos aqui milhares de anos depois. Então é algo simbólico, então, não tem nada a ver com a cobra, né? Simplesmente é uma questão de vamos escolher qual caminho. Nós somos obrigados a ter o conhecimento, porque senão também não teríamos mérito nenhum, né? E aí, hoje, falando também, fui pesquisar na internet sobre o dito do livre-arbítrio. O que eu bato lá? Que a psicologia e a neurociência hoje estão questionando se existe o livre-arbítrio. Tem muitos cientistas que dizem que é uma baita mentira, né?
E por que os caras estão chegando a essa conclusão? Porque eles fazem aqueles mapeamentos do cérebro, né? E eles chegam à conclusão que algumas decisões já estão tomadas antes de entrar parte do raciocínio. Ou seja, você toma algumas decisões antes de você raciocinar. Então isso realmente é questionável. Então você fala, mas quem está com a razão? Aí você vai lá no livro dos Espíritos. E olha que interessante. Aí ele pergunta assim: as predisposições instintivas do homem já ao nascer não são obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Cada um nasce com mais inteligência, menos inteligência, com uma facilidade para isso, para aquilo. Então, isso não está me atrapalhando no livre-arbítrio? Aí ele fala: as disposições instintivas são do espírito antes da sua encarnação, conforme ele mais ou menos adiantado. Ou seja, quando a gente fala em livre-arbítrio, nós trazemos das nossas outras encarnações as nossas tendências. Então, quando nós vamos falar assim, eu tenho um livre-arbítrio para escolher, eu vou escolher provavelmente aquilo que eu já sempre fiz, né? Aquilo que eu estou meio que programado a fazer, aquilo que eu estou acostumado a fazer. Então, qual é a tendência nossa, ser humano? Nós sabemos disso. A nossa tendência é repetir padrão. A gente erra, vai lá, não, nunca mais eu vou fazer isso. Daqui uma semana, estou lá errando de novo. Né? Então, nós temos essa tendência. Por isso que é tão difícil evoluir. E aí, ele também coloca que a situação de social, ou, por exemplo, eu estou, sei lá, vamos dar um exemplo, que eu sou uma condição financeira muito ruim e eu queria ajudar alguém, né? Então ele fala assim, isso também não me impede de tomar um livre-arbítrio, de querer ajudar alguém? Fala, sim, Deus é justo e está vendo isso. Ele sabe as limitações de cada um, né? Lembra da história das moedas que Deus distribuiu? Então Deus é justo, Ele dá as moedas conforme cada um pode. Mas o que Ele quer é que você faça o melhor com cada moeda que você recebeu. Então, o importante aqui não é onde você chega, mas o esforço que você faz para o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, e tem mais um X da questão que nós vamos conversar mais lá na frente, que não é bem assim, né? Então, ele existe, mas nós temos algumas limitações. Vamos falar um pouquinho agora do dever. Então, segundo o Lázaro, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Né? Bom, obrigação moral para com você? Sim. Né? Por quê? Quantas vezes na nossa vida a gente deixa os outros abusarem da gente? A gente sabe que a pessoa está abusando e a gente permite. Isso não é bom nem para você, isso não é bom nem para a outra pessoa. Porque você está incentivando aquela pessoa a fazer a coisa errada. Então, quando nós damos um não, que às vezes é muito difícil, é bom para você e bom para ela. E aí ele diz o seguinte, né? Que o dever, né, o dever moral, que é a responsabilidade moral, que são sinônimos, né? Ele começa dentro de nós. E nós, nesse instante, de novo, né, na história do livre-arbítrio, nós começamos a entrar num embate com a gente. Às vezes nós temos que tomar decisões, né, o que eu vou fazer? Estamos conversando isso agora. E olha, eu quero comer aquele bolo maravilhoso que está ali na vitrine, está olhando para mim, mas é a minha diabetes. Né? O que eu vou? É uma briga. Né? Porque uma parte de você quer fazer uma coisa, a outra quer fazer outra. Né? Então, o embate real começa dentro do nosso coração. O que eu vou fazer? Então, nós temos que pensar muito. E onde começam os meus deveres para com os outros? Então, o seu dever, caiu uma resposta, eu achei até grifei aqui, o dever principia para cada um de vós
exatamente num ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite, não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Que é mais ou menos aquilo que eu falei. Então, ou seja, a gente conhece isso como faça aos outros o que eu gostaria que fizesse para mim, ou, como Jesus já disse, amai aos outros como a ti mesmo. Veja, assim, se você for pegar o Evangelho, você vai pegar a mesma ideia, escrita em diferentes maneiras, mas o conceito é sempre o mesmo, a ideia é sempre a mesma, é respeitar você e respeitar os outros. Porque se nós não aprendemos a nos respeitar, como é que eu vou saber? E aí a pergunta é, como é que eu sei esse limite? Então Lázaro explica aqui, olha só aqui. Deus é incrível, ele é justamente na dor. Então ele igualou todos nós na dor. Então não importa se eu sou novo, se eu sou velho, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou brasileiro, se eu sou japonês, sei lá, qualquer coisa. Todo ser humano sente as mesmas dores. Então, quando alguém nos magoa, quando alguém nos engana, ou quando nós perdemos algo muito importante para nós. Então, todos nós temos essas experiências na vida. Isso é fatal, não tem como. E é justamente por isso. Então, nós conseguimos ter empatia para com o outro, para que nós saibamos o que eu posso, ou pelo menos deveríamos saber, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer para o outro, porque senão eu vou magoar. Porque se eu não soubesse o que é sentir essa dor, eu também não saberia o que é a dor dele. Então, Deus, ele coloca bem assim, que Deus iguala a todos, né, na dor. Então, não importa. Não existe que não... o cara é rico, o cara não tem problema. E como tem. Então, nós sermos igualados é fantástico. Então, é uma questão de bondade de Deus. E aí ele fala o seguinte, que o homem que cumpre o seu dever ama Deus a mais que todas as outras criaturas e ama as outras criaturas mais que a si mesmo. Então, quando você chega nesse ponto de saber fazer o seu dever, você realmente está fazendo o que Deus quer, que é a história dele, que Jesus falava. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, aquele que já sabe o que fazer, então ele sabe o que é importante, então ele respeita a Deus. E provavelmente ele está fazendo algo pelo próximo antes dele mesmo. Então ele ama mais ao outro do que ele mesmo. Só que até chegar nesse ponto, né, temos que caminhar muito. Então, olhando para o Divaldo, falando do Divaldo de novo, agora já dá para a gente falar sobre isso. O Divaldo teve livre-arbítrio dele, tenho certeza, lá dos seus 20 anos, sei lá, quando ele começou. Ele podia chegar e falar assim, não quero saber de nada disso não. Não faz mal que eu seja médium, eu vou viver minha vida. Ele poderia ter feito isso, só que o que ele fez? É o meu dever. E ele seguiu e foi até o fim da vida com ele. Então, ele usou o livre dele para o crescimento dele. E ele vai colher os méritos de tudo que ele fez. Não tem a menor sombra de dúvida. Então, cada um de nós vai escolher o que nós achamos de dever. Né? E não é assim, a devoção de volta, não dá. Cada um vai fazendo o que pode. Cada um tem um nível de evolução e cada um vai fazer o que vai conseguir. Né? Então, juntando essas duas coisas, nós vamos ver que o mundo está evoluindo lá de trás, né? Às vezes a gente não percebe, que as pessoas falam assim, nossa, mas o mundo está muito ruim, nunca esteve tão ruim. Eu acho que nunca esteve tão bom, na verdade. Porque hoje você tem as coisas ruins, tem as mazelas, mas você também nunca viu tanta gente reclamando dessas mazelas. Quer dizer,
as coisas não acontecem simplesmente e a gente tapa os outros, o pessoal reclama, então o pessoal sabe o que já é certo, o que é ótimo, né? Então, você veja as leis humanas, né? Você fala, essas leis são muito ruins, mas as leis, elas vão melhorando, e tem as leis divinas, né? Para quem quer ver lá no livro dos Espíritos, nós temos as leis divinas, que são as leis do progresso, lei do amor, que são as leis de Deus, e essas são imutáveis. E as leis humanas, elas estão evoluindo justamente para ajudar a gente nessa caminhada, né? Nós também estamos evoluindo. Se nós formos olhar o que é um preso hoje, né? Considerando que ele está preso justamente, tudo bem? É uma pessoa que transgrediu as leis. Então ele está sendo retido porque ele passou de algum limite. Antigamente, não sei se quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que quando alguém fazia algo embriagado, era um atenuante, né? Para quem gosta de juridiquês, né? Ou seja, era uma desculpa, mas ele fez isso porque ele estava bêbado, né? Então diminuía a pena. Hoje, aumenta-se a pena, porque ele estava bêbado e fez aquilo. E, por coincidência, olha só, no livro dos Espíritos, na questão 448, o Kardec pergunta justamente o que é essa história, né? Mas o cara fez aquilo que estava bêbado. E os Espíritos falam assim, não, mas ele errou 2 vezes. Uma porque ele se deixou embebedar, e a segunda porque ele fez algo errado nessa condição. Então, ou seja, hoje as nossas leis estão de acordo com o que os Espíritos estavam falando para nós há mais de 150 anos atrás. Então nós estamos evoluindo, né? E agora, quando a gente vê o que é o ideal, era que não houvesse, as leis não precisassem existir assim para prender as pessoas. Elas existem para conter aqueles que exageram, né? Por exemplo, Suécia, Holanda e Dinamarca, eles estão desativando prisões. Está faltando preso. Mas por quê? Eles têm uma boa educação, as pessoas têm consciência. Se as pessoas fossem conscientes, não precisava de advogado, não precisava de juiz, não precisava nada. Seria muito maravilhoso, porque chegaremos lá. Então são coisas que a gente, ao usar mal o nosso livre-arbítrio, a gente escorrega, né? Então, o livre-arbítrio está totalmente ligado à lei de causa e efeito, né? Ação e reação, que se fala direto e reto aqui no Espiritismo, né? A velha frase, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, depende do que eu fizer, eu vou pegar ou não, né? E a nossa moral, o dever nos faz ser acompanhados por bons ou maus. Lembra que eu falei que no livro tinha mais uma questão? Para quem acredita realmente no Espiritismo, sabe que nós estamos sempre acompanhados de espíritos. Não vamos falar em obsessores aqui, não é isso. Nós estamos sempre acompanhados de espíritos, mediante a nossa vibração. Então, quando nós trilhamos o caminho do bem, nós vamos passar a maior parte do tempo acompanhados por bons espíritos. E ao contrário também é verdade. Então, isso também afeta o nosso livre-arbítrio, porque eles vão ficar buzinando na nossa orelha, uns para o bem, outros para o mal. Então, de novo, a gente colhe o que plantou. O que eu vou escolher? Que lado eu vou escolher trilhar? E aí, lembrando da frase do Paulo, que é tudo posso, mas nem tudo me convém, ou nem tudo me é lícito. Ou seja, o Paulo tinha pleno entendimento dessa situação toda. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa, ou seja, eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, porque nem tudo é bom.
Então eu tenho que saber escolher as coisas boas. Então, lá atrás ele já tinha plena consciência. Você veja, uma frase tão pequena, às vezes a gente nem percebe quanta sabedoria tem numa frase tão curtinha que é essa. O que ele teve que pensar, quanto ele teve que raciocinar para chegar a essa conclusão, que esse é o caminho correto, né? Então, o que eu ganho quando eu escolho o bom caminho, vamos dizer assim? Você ganha liberdade, né? Fazendo uma comparação, quando a gente tem uma criança pequena, a criança bebê começa a gatinhar, né? E começa a ter o primeiro livre-arbítrio da criança, gatinhar para lá e para cá. O que você faz? Tampa as tomadas, você põe algo para ele não subir a escada, para não cair, protege, tira a cadeira para não subir. Por quê? Você está podando as opções dele para ele não se machucar, você está cuidando. E aí a criança vai chegar na adolescência. Se você tem um filho adolescente, por exemplo, que é bonzinho, pai, eu vou até fulano e tal. Você fala, tudo bem, pode ir. Se você tem um filho adolescente que é complicado, pai, eu vou até tal lugar. Como assim? Senta aí, me explica. Você já está podando. Por quê? Porque você vai segurar, porque você sabe que pode acontecer coisa errada. Então, mesma coisa com nós. Né? Toda vez que você age pelo bem, você ganha liberdade. Por quê? Porque as pessoas confiam em você. Pessoas e Deus. E assim por diante. Quando a gente desencarnar, né, o que o Espiritismo explica também é o seguinte: quanto mais evoluído e menos preso à matéria, mais leve é meu espírito. Quanto mais leve é meu espírito, mais longe eu posso ir. Estou mais livre do planeta. Os espíritos estão aqui presos, ficam. Então, veja bem, é a sua responsabilidade. Então, quanto mais eu conseguir enveredar para o bom caminho, eu só tenho a ganhar. Não só eu, como as pessoas que estão ao meu lado. Então, tudo é uma questão de escolha, é uma questão de responsabilidade. Então, é aprender, pensar nas decisões, procurar tomar as decisões corretas, pensa 2 vezes, 10, 20 vezes, para que você aprenda, né? Quer dizer, você não mostra. Então, não é porque eu estou aqui que eu não faço as minhas também, eu faço muitas. Então, nós temos muito para aprender. Então, o que eu queria dizer era justamente isso. Esse assunto nada mais é do que a nossa vida. O livre-arbítrio e a responsabilidade moral para um bom espírita é o ponto central da nossa fé. Quer dizer, quais são as decisões que eu vou tomar? Porque nós estamos numa doutrina que dá na sua mão a sua responsabilidade. Ninguém vai te punir, ninguém vai te criticar, mas a sua consciência que vai te cobrar mais tarde. Simples assim. Então, que tenhamos então pensar nisso aí, tenhamos a sabedoria, né? Sempre tomamos uma decisão acertada, que é para o nosso bem, principalmente. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Aproveitando o gancho do João, quando eu falo para vocês que é muito gratificante ver vocês aqui, é porque, segundo os amigos espirituais, cada um de nós, quando vem para cá, a gente traz no mínimo 10 amigos espirituais para poder participar dos trabalhos aqui e evoluir junto com a gente. Então é muito gratificante ter vocês aqui na terça-feira. E ainda com relação ao tema, gente, cada um é responsável pelo que faz e pelo que fala, né, João? E o universo não pune, nunca, ele educa. Então as dificuldades aparecem para nos educar. Ok? Vamos andar na praia agora descalço, gostoso, fazer uma
Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Descruzando braços e pernas para que a energia possa fluir. Vamos em pensamento diante dos sapatos, das meias. Vamos nos transportar numa praia tranquila, serena. Vamos imaginar que estamos caminhando com os pés descalços na areia. Sentindo a água do mar batendo em nossos pés. Que cada um mais uma vez possa imaginar um buquê em suas mãos. E que esse buquê possa se encher de luz nesse momento maravilhoso nessa praia. Vamos olhar para o mar, onde tem o pôr do sol delicioso, a brisa batendo no nosso rosto. Vamos recolher mais um pouquinho de luz no nosso buquê. Vamos imaginando que do mar também sai um feixe de luz em direção ao nosso buquê. Vamos imaginando nesse momento que do nosso peito sai um feixe de luz, do melhor que possamos doar para esse buquê de luz. Vamos retornando aqui ao meio de luz, muita tranquilidade. Vamos oferecer esse buquê de luz todos juntos ao plano espiritual, para que ele possa usar toda essa energia captada e a nossa doada da melhor forma possível e no local que ele achar melhor. Nesse momento, vamos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui, agradecendo aos espíritos amigos, aos trabalhadores da casa e a todos aqueles que nos dão sustentação. Obrigado, Senhor e Mestre Jesus, que nós possamos nos banhar na Tua luz, podemos ter uma semana abençoada, de muito trabalho, de muitas realizações. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus. Tá. Eu saio voando aqui, gente. O negócio é muito bom.